Santa Joana d'Arc, também conhecida como a Donzela de Nova Orleans, Marte e padroeira da França. Joana recebeu a missão divina de expulsar os ingleses da França e permitir que o legítimo herdeiro do trono, Carlos VII, fosse coroado. Santa Joana d'Arc nasceu por volta de 1412 em Domremy, uma vila no nordeste da França. Não se tem a data exata do seu nascimento. Seus pais eram Jacques d'Arc e Isabelle Romé. Ela tinha 3 irmãos e uma irmã, Jean, Pierre, Jacqueline e Catherine. O seu pai era um camponês agricultor e também um oficial da aldeia. Na sua infância, ela ajudava nas tarefas domésticas, cuidava dos animais e ajudava na fiação de lã. Sua mãe foi responsável pela sua educação religiosa e desde pequena Joana frequentava a igreja. Joana não sabia ler e nem escrever. Suas cartas foram ditadas para outra pessoa escrever, mas como em algumas cartas tem a sua assinatura, pode ser que mais tarde Joana aprendeu a assinar o seu nome. Joana d'Arc nasceu no período em que os franceses travavam uma guerra contra os ingleses, a Guerra dos 100 Anos. Para entendermos a história de Joana, precisamos falar um pouco o que estava acontecendo na França naquele período. Quando Carlos IV morreu em 1328, sem deixar herdeiros direto, o rei Eduardo III da Inglaterra reivindicava o trono da França, por ser o herdeiro homem mais próximo, já que sua mãe Isabel de França era irmã de Carlos. Entretanto, na França, Eduardo não poderia ascender ao trono através da linhagem feminina, de acordo com a antiga lei sálica. E os franceses nomearam o rei Felipe, que era o parente mais próximo através da linhagem masculina. O rei inglês primeiramente aceitou a sucessão de Felipe como parente, porém passou a reivindicar o trono depois de uma série de desacordos com o novo rei. E o resultado foi a Guerra dos 100 Anos, que se iniciou em 1337. Com o tempo, a guerra se transformou em uma luta de poder mais ampla, envolvendo facções de toda a Europa Ocidental. A guerra foi dividida em 4 períodos, tendo a duração de 116 anos, entre tréguas e recomeço. Joana d'Arc participou da guerra no seu último período. De 1380 a 1422, a França era governada por Carlos IV, que tinha crises recorrentes de doença mental e frequentemente era incapaz de governar. Seu irmão Luís, o Duque de Orleans, e seu primo João Sem Medo, o Duque de Borgonha, disputavam a regência da França. E em 1407, o Duque de Borgonha ordenou o assassinato do Duque de Orleans. E o que isso gerou? Gerou uma guerra civil, e Carlos de Orleans teve que suceder o seu pai como duque aos 13 anos de idade e foi colocado sob a custódia de Bernardo, conde de Armagnac. Seus apoiadores ficaram conhecidos como os Armagnacs, enquanto os apoiadores do Duque de Borgonha ficaram conhecidos como os Bourguignons. Para entendermos melhor, Joana d'Arc, seguindo o que as vozes lhe ordenavam, tinha como objetivo, além de libertar a França do domínio dos ingleses, levar Delfim, Carlos VII, para ser coroado e fazer dele o legítimo rei da França. A França estava dividida. Os apoiadores de Carlos VII eram os Armagnacs e os apoiadores do rei da Inglaterra eram os Bourguignons. Entendendo isso, vamos prosseguir. Em 1425, a aldeia Domremy, onde morava a família de Joana, foi atacada e todo o gado foi roubado. E foi após esse ataque que Joana, aos 13 anos, começou a ter visões e ouvir vozes que ela dizia vir da direção da igreja. Sua primeira visão, ela identificou como São Miguel, cercado por anjos, apareceu a ela no jardim. Após essa visão, ela disse que chorou porque queria que eles a levassem com eles. E também ela dizia ouvir as vozes de Santa Margarina de Antioquia e Santa Catarina de Alexandria. E como disse antes, essas vozes diziam que ela deveria ingressar na luta contra os ingleses e ajudar na coroação do rei, Carlos VII.
Joana jurou um voto de castidade a essas vozes. Naquela época havia uma profecia na França que dizia que uma virgem carregando um estandarte acabaria com o sofrimento da França. Joana deu a entender que ela era a donzela prometida. Em algumas de suas cartas, ela chegou a assinar Joana, a donzela. Em maio de 1428, ela pediu ao seu tio que a levasse até a cidade de Vaucouleurs, onde solicitou ao comandante da guarnição, Robert de Baudricourt, uma escolta armada para a corte de Carlos VII em Chinon. O comandante não acreditou em Joana, foi duro com ela e a mandou de volta para casa. Domremy era cercada por terras pró-borgonhões e em julho Domremy sofreu mais um ataque por tropas borgonhesas. A destruição foi tão grande que forçaram a família de Joana, assim como os outros moradores, a fugirem. Ela voltou a Vaucouleurs em janeiro de 1429 e tenta mais uma vez convencer o comandante, e ele recusou novamente. Mas dessa vez ela já havia ganhado o apoio de 2 soldados de Robert, Jean Mers e Bertrand, e também o apoio da população. Mas somente na terceira tentativa, em fevereiro de 1429, o comandante teve uma reunião com Joana, junto com o apoio de Mers e Bertrand, e assim convenceu que ela fosse a Chinon para uma audiência com Delphine. E Joana viajou com uma escolta de 6 soldados. Antes de partir, Joana cortou os cabelos e vestiu roupas masculinas, que foram fornecidas por seus escoltas e pelos habitantes de Vaucouleurs, para que ela pudesse se infiltrar no território inimigo e chegar a Chinon. Joana e sua comitiva percorreram cerca de 600 quilômetros dominados pelos ingleses. E aos 17 anos, Joana se encontra com Carlos VII em Chinon no final de fevereiro ou início de março de 1429. Dizem que o Delfim, com o intuito de testá-la, fez parecer que outra pessoa era ele, mas Joana reconheceu-o entre os presentes no local de imediato. E ela teria dito para o Delfim: Senhor, vim conduzir os seus exércitos à vitória. E Joana tranquilizou-o de que ele era o herdeiro legítimo, filho de Carlos VI. Delphine enviou Joana a Poitiers para ser examinada por um conselho de teólogos que declararam que ela era uma boa pessoa e uma boa católica. Joana foi então enviada a Tours para ser examinada fisicamente por mulheres designadas pela sogra de Carlos, Yolanda de Aragão, que verificaram sua virgindade. E isso foi feito para estabelecer se ela poderia de fato ser a Virgem Salvadora da França prevista na profecia, para mostrar a pureza de sua devoção e para garantir que ela não havia se envolvido com o diabo. O Delfim, tranquilizado pelos resultados desses testes, encomendaram uma armadura de placas para ela. E foi nessa época que Joana começou a se autodenominar Joana, a donzela, enfatizando sua virgindade como um sinal de sua missão. Delphine lhe entregou o comando de 5.000 homens e a missão de derrubar o cerco de Orleans, feito pelos ingleses. Mas antes, Joana d'Arc ditou uma carta que foi enviada ao rei inglês, pedindo que eles se retirassem da França, o que não foi atendido. E essa não foi a única carta. Sempre antes de um ataque, Joana enviava uma carta pedindo aos ingleses que se rendessem e saíssem em paz. Joana partiu para sua jornada com seu estandarte e discurso entusiasmado. Sem temor, estava sempre na linha de frente, incentivando os soldados a não desanimar, lembrando-os do propósito divino. E esse era o seu comportamento durante toda a sua trajetória. A primeira vez que Joana se feriu em batalha foi durante a tomada da principal fortaleza inglesa, Les Tourelles. Na manhã de 7 de maio, Joana foi ferida por uma flecha no pescoço. Depois da sua recuperação, voltou a encorajar os soldados e obtiveram mais uma vitória. A cidade de Orleans já estava há 8 meses cercada pelos ingleses e no dia 8 de maio ela foi libertada. Após o sucesso em Orleans, Joana insistiu que as tropas francesas Armagnacs avançassem rapidamente em direção a Reims para a coroação de Delphine.
Mas para viajar de Chinon a Reims, os Armagnacs precisavam recapturar as cidades-pontes ao longo do rio Loire, e isso abriria caminho para Carlos e seu séquito. Durante a batalha que o exército francês expulsava ingleses das cidades do Vale de Loire, Joana subiu uma escada de cerco com seu estandarte em mãos. Antes mesmo de alcançar a muralha, ela foi atingida por uma pedra que partiu seu elmo. Em 15 de junho, eles tomaram o controle da ponte da cidade. Em 29 de junho, eles marcharam em direção a Reims. Em 16 de julho de 1429, Carlos, Joana e o exército entram na cidade de Reims ao anoitecer, e a consagração de Carlos ocorreu na manhã seguinte. Joana recebeu um lugar de honra na cerimônia e declarou que a vontade de Deus havia sido cumprida. Após a consagração, a corte real negociou uma trégua de 15 dias com o Duque de Borgonha, que prometeu tentar organizar a transferência de Paris para os Armagnacs. Enquanto continuava as negociações por uma paz definitiva, ao final da trégua, Borgonha rompeu sua promessa. Joana e o Duque de Alençon era a favor de uma marcha rápida em direção a Paris, mas divisões na corte de Carlos e as contínuas negociações de paz com Borgonha levaram a um avanço lento. Os franceses leais ao rei continuaram seu avanço e lançaram um ataque a Paris em 8 de setembro. Durante o combate, Joana foi ferida na perna por um virote de besta. Ela permaneceu em uma trincheira abaixo das muralhas da cidade até ser resgatada após o anoitecer. Na manhã seguinte, Carlos ordenou o fim do ataque. Joana ficou insatisfeita, argumentou que o ataque deveria continuar. Ela e Alençon haviam feito novos planos para atacar Paris, mas Carlos mandou desmontar uma ponte que dava acesso à cidade. Isso fez com que o exército recuasse. Após a derrota em Paris, o papel de Joana na corte francesa diminuiu. Em setembro, Carlos dissolveu o exército e Joana não foi autorizada a trabalhar novamente com o Duque de Alençon. Só em outubro de 1429, Joana foi enviada para mais uma batalha, com vitória. Mas quando tentou tomar La Châtelet-sur-Loire em novembro e em dezembro, eles foram derrotados. Joana voltou à corte no final de dezembro, onde soube que ela e a sua família haviam sido enobrecidas por Carlos, como recompensa por seus serviços a ele e ao reino. Antes do ataque de setembro a Paris, Carlos negociou uma trégua de 4 meses com os borgonheses, que foi estendida até a Páscoa de 1430. Durante essa trégua, a corte francesa não precisou de Joana e sua influência com a casa real diminuiu. A captura de Joana. Joana partiu com um grupo de voluntários no final de março de 1430 para socorrer a cidade de Compiègne, que estava sob cerco, mesmo sem a permissão da corte, já que Carlos VII ainda mantinha a trégua. Até chegar em Compiègne, Joana e suas tropas enfrentaram resistências. E ao chegar em 14 de maio e com apenas 400 soldados, entraram na cidade. E em 23 de maio, ela saiu de Compiègne para atacar um acampamento borgonhês ao norte da cidade. O ataque falhou e Joana foi capturada. Durante o tempo em que ficou prisioneira, Joana tentou fugir 2 vezes. Na segunda vez, ela pulou da janela de uma torre do castelo em que se fazia prisioneira, caindo em um poço seco e se machucando. Em novembro, foi transferida para a cidade borgonhesa de Arras. Os ingleses pegaram o resgate de Joana para transferi-la para sua custódia. Pago o resgate, ela foi transferida para a principal sede dos ingleses na França. Joana foi julgada por heresia, por blasfemar, por usar roupas masculinas, e seus atos foram baseados em visões demoníacas. Na verdade, o julgamento já estava definido, já que houve motivação política. Durante todo o julgamento, Joana se manteve firme, demonstrando autocontrole, impressionando as testemunhas em responder às perguntas com firmeza e prudência. Ao ser testada em uma pergunta,
perguntando se ela sabia que estava na graça de Deus, já que na doutrina da igreja ninguém poderia ter certeza que estava na graça de Deus. Não importa qual seria a resposta, se sim ou não, eles a condenariam. Se a resposta fosse sim, condenaria-a por heresia. E se a resposta fosse não, ela estaria confessando a sua própria culpa. E com muita sabedoria, Joana respondeu: se eu não estou na graça de Deus, espero que Deus me coloque lá. E se eu estiver, espero permanecer assim. Com parte de sua abjuração, Joana foi obrigada a renunciar ao uso de roupas masculinas. Joana trocou suas roupas e permitiu que raspasse sua cabeça. Durante o tempo que passou presa, sofreu maus tratos. Os guardas colocaram roupas masculinas em sua cela, forçando-a a usá-las. E Joana voltou a usar roupas masculinas. Quando o bispo Pierre Cauchon foi até a sua cela para adverti-la, Joana respondeu a ele: voltei a usar roupas masculinas, porque é mais apropriado que se vista como um homem enquanto estiver sendo guardado por soldados. E o outro motivo era que os juízes haviam quebrado sua promessa de deixá-la assistir à missa e de libertá-la das correntes. Ela afirmou que se cumprissem as promessas e a colocassem em uma cela decente, ela seria obediente. Quando o bispo perguntou sobre suas visões, Joana declarou que as vozes haviam repreendido por abjurar por medo e que não as negaria novamente. Como a abjuração de Joana exigia que ela negasse suas visões, isso foi suficiente para condená-la por reincidir na heresia e sentenciá-la à morte. Com cerca de 19 anos, Joana foi executada em 30 de maio de 1431. Pela manhã, ela foi autorizada a receber os sacramentos, apesar do processo judicial exigir que fosse negado aos hereges. Em seguida, ela foi levada ao Mercado Velho, onde sua sentença de condenação foi lida publicamente. Ela foi amarrada a um pilar revestido de gesso para a execução na fogueira. Joana pediu para ver uma cruz enquanto morria, e recebeu uma que um soldado inglês fez com um pedaço de madeira, que ela beijou e colocou junto ao peito. Uma cruz processional foi buscada e Joana abraçou-a antes de suas mãos serem amarradas, e ela foi mantida diante de seus olhos durante toda a execução. Após sua morte, seus restos mortais foram jogados no rio Sena. A notícia da morte de Joana chocou a França. Sua execução foi recebida com tristeza e raiva, pois ela havia se tornado um símbolo de esperança e resiliência durante os dias mais sombrios da Guerra dos 100 Anos. Alguns consideraram sua morte um martírio, acreditando que ela foi vítima da injustiça política e religiosa. A execução de Joana galvanizou muitos nobres armagnacs para continuar sua luta contra os ingleses, pois seu legado inspirou uma determinação renovada para expulsar potências estrangeiras da França. Carlos VII permaneceu rei da França e 22 anos após a morte de Joana, a guerra terminou com uma vitória francesa. Em 15 de fevereiro de 1450, Carlos ordenou que Guillaume Bonnier, teólogo e ex-reitor da Universidade de Paris, iniciasse um inquérito sobre o julgamento de Joana. Em 1452, teve o segundo inquérito. No início de 1455, o novo Papa Calixto III deu permissão para um julgamento de reabilitação. Em 7 de julho de 1456, após ouvir cerca de 115 testemunhas, o tribunal concluiu que o julgamento original foi injusto e enganoso. A abjuração, execução e suas consequências foram anuladas. O tribunal ordenou que uma cruz fosse erguida no local da execução de Joana. O julgamento de reabilitação anulou a sentença de Joana, mas não declarou suas visões autênticas. Em 1894, o Papa Leão XIII proclamou que a missão de Joana era divinamente inspirada. Ela foi beatificada pelo Papa Pio X
em 1909 e canonizada em 16 de maio de 1920 pelo Papa Bento XV. Seu dia de festa é 30 de maio, aniversário de sua execução. Em uma carta apostólica, o Padre Pio XI declara Joana uma das padroeiras da França. Contei para vocês um pouco da história de Santa Joana d'Arc. Espero que todos tenham gostado e até a próxima história.